Olá, gente, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe. E hoje eu venho contar para vocês um pouquinho dos livramentos que o Senhor me deu ao longo de uma caminhada profissional, que foram quase 9 anos. A gente sabe onde tem ali os filhos do Senhor, sempre tem algum movimento e um reboliço. E o inimigo ele se levanta de uma maneira e ele usa aquelas pessoas que você menos imagina. Mas antes de começar, eu vou ler para vocês os Salmos 94, do versículo 1 até o 3. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Amém? Esse versículo ele me deu descanso, porque às vezes a gente quer fazer, né? Quer se vingar daquelas pessoas que nos fazem mal. Mas a gente tem um Deus que peleja por nós, tem um Deus que luta por nós, tem um Deus que tudo vê, que sonda os corações, que nos conhece de dentro para fora. Vou começar contando, né, esse breve testemunho, porque é muita coisa, mas eu senti que era para eu contar. Eu nunca contei isso, assim, contei para pessoas próximas, né, que conheciam a história, que trabalhavam comigo, mas o nome do Senhor, ele tem que ser glorificado, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. É Ele que faz, né, o impossível, é Ele que move os corações, é Ele que traz pessoas para nos ajudar, pessoas para orar conosco, para interceder. Eu passei quase 9 anos, né, gerenciando uma loja. Eu não comecei como gerente, mas depois de, acho que passei uns 4 anos como gestora. E eu sempre gostei muito de círculo de oração, de orar na casa das irmãs. E através de um colaborador, ele me chamou para ir para casa dele, né? Que lá sempre tinha oração e era muito o poder do céu, era um mover muito grande, muito intenso. Então, como eu fazia a minha escala, eu deixava minhas folgas justamente para ser no dia dessa oração. E eu sempre ia, e as irmãs lá, né? Deus usou não somente uma irmã, mas várias irmãs para falar que nessa empresa, né, que tinha uma pessoa que eu fingia que era minha amiga, mas que queria tomar o meu lugar, que ela era muito invejosa, que sempre que eu fosse entrar ali, eu orasse, pedisse revestimento da palavra de Deus, lesse os Salmos 91. E o Senhor me alertou, não foi uma nem duas vezes, não, foram várias vezes. E eu muito confusa, porque quem aí é gestor sabe que não é fácil você lidar, né, com o ser humano, personalidades diferentes, principalmente quando te pedem algo e você fala que não, né? Geralmente as pessoas elas esquecem do sim que elas levam. Se ela quer muito algo, você diz que não tem como, aí você já é a pior pessoa, aí esquecem do que tu fez, né, anteriormente. Algumas pessoas se comportam assim. E quando eu chegava na loja, gente, era como se eu estivesse pisando em ovos. Claro que eu tinha as pessoas mais próximas, né, de mim, e eu dizia, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu estava apontando para uma, porque o inimigo ele cega, né, principalmente se você não tem discernimento. E eu confesso para os irmãos que naquele tempo, já tem mais de 2 anos que eu saí da empresa, graças a Deus, eu não tinha discernimento, eu não tinha sabedoria. Ali foi um grande aprendizado para mim. Mas ao mesmo tempo chega uma hora que a gente não tem mais forças, porque a opressão ali era grande, gente. Quando eu chegava, era como se tivesse um peso nas minhas costas. Muitas vezes eu saía dali, daquela loja, e ia orar no banheiro. Eu subia, falo a casa de máquinas ou mezanino, lá era muito barulhento, não dava para ouvir, né? Eu tava ali orando, orava várias vezes ali naquele lugar. Muitas vezes era em mistério, e às vezes essa pessoa ela chegava lá fervendo e ela vai acalmar. E eu subia para o mezanino para orar e Deus fazia ali, né? Porque Deus, ele acalma a tempestade, é Deus que toca nos corações, é Deus que paralisa a fúria do inimigo. O poder pertence ao nosso poderoso Deus. Eu não sou aquela pessoa perfeita, não, todo mundo tem erros. Eu sempre busquei ajudar da melhor maneira possível.
Inclusive, eu acredito que até eu tomava, né, a cruz para mim de algumas pessoas, sendo que eu não aconselho isso. Se determinada pessoa está em uma situação, não coloque a mão, porque você que vai pagar o preço. Aconteceu isso comigo várias vezes. Ao mesmo tempo, eu vejo que ali foi um trabalho do Senhor na minha vida, né? Ele me moldou. E hoje em dia, quando eu vejo alguma situação, eu digo, não vou meter minha mão, porque não cabe a mim. Como Deus me colocou no estreito, Ele também coloca muitos no estreito e cabe a nós, né, se prostrar mais ao Senhor, pedir sabedoria. Pedir sabedoria é necessário que Ele abra nossos olhos espirituais, que Ele nos dê entendimento e que a gente entenda, né, que tudo é um trabalho de Deus, que Ele sabe, né, criar situações para nos levar para mais perto dEle. E quando estivermos preparados, sim, Ele vai nos tirar, né, ali daquele estreito. A gente sabe que a porta do céu é estreita, mas o Senhor Ele também nos coloca ali no estreito que tem dias que a gente acha que não vai suportar e a gente suporta. É literalmente vivendo um dia de cada vez. Mas voltando, né, para o que aconteceu. Essa pessoa, né, eu não sabia que era ela, mas Deus ele criou uma situação que ela assim se revelou. Vocês não têm noção, irmãos, ela se revelou de uma maneira, sabe, a máscara caiu. Na verdade, não foi Deus que criou uma situação, foi ela mesma que entrou em uma situação ali estreita que não era para ter acontecido. E a máscara dela caiu e ela pensava que eu ia ficar do lado dela. Eu disse, não, você errou, todo mundo erra, quem sou eu para julgar ela? Prove que eu errei. E todo mundo sabia que tinha acontecido, né? Todos. Então, assim, era muito vergonhoso, ela se achava que estava por cima. Irmãos, essa pessoa ela era meu braço direito, ela rodava as minhas férias, eu confiava nela. Mas ela o tempo todo estava o quê? Mirando a minha vaga de gerente. Só que o que Deus tem para minha vida, o que Deus tem para sua vida é seu, ninguém vai tomar não. Eu sempre lembro do que aconteceu com Amã. Amã, ele armou contra Mardoqueu e acabou sendo enforcado. Não somente ele, mas a parentela dele também. Então, Deus, ele é justiça. Se você está passando por algo e acha que você não está vendo, você está enganado. É porque é no tempo de Deus. Irmãos, essa mulher, ela me perseguia, você não tem noção. Quando ela estava na loja, era um peso. Você já imaginou você trabalhar com uma pessoa que você, sabendo que ela está fazendo de tudo para te prejudicar? E eu digo que era só Jesus que só o Senhor que me ajudava ali, que me dava forças. Teve um momento que lá, restaurante, né? Eu entrei na câmara fria e comecei a orar, Senhor, eu não aguento mais, faz alguma coisa. E ali eu chorei, sequei minhas lágrimas, voltei a trabalhar, estava na gerência. Aí chegou um funcionário falando que a cliente estava chamando. Aí eu no meu pensamento digo, meu Deus, o que esse povo aprontou agora? Irmãos, era uma missionária e ela entregou ali algo da parte do Senhor. Só que teve a pandemia. Teve a pandemia. Teve aquele moído, né? Tudo novo. Não podia demitir. Eu acho que tinha lá um prazo, né? Quando retornasse, não podia demitir. E quem engravidasse, não podia desligar, não pode desligar grávida. E essa mulher, ela engravidou. Então, naquele tempo ali, ela foi afastada. Eu continuei trabalhando, pense como a loja ficou em paz. Uma paz muito grande, a gente batendo metas. Porque o invejoso é assim, ele não quer, né? Geralmente, ele não quer ali o teu lugar, ele quer ser como você. Mas, de fato, também ela queria o meu lugar. Aí ela ficou afastada, grávida, e eu sonhei que ela perdia essa criança. E eu lembro que eu contei para 2 pessoas próximas. Só que eu não tinha discernimento para saber que Deus estava ali me revelando. E eu acabei mudando de loja. Eu dei graças a Deus que eu estava pedindo ao Senhor para mudar de loja e eu mudei de loja. E ela perdeu o bebê. Eu lembro que eu entrei de férias e no dia que eu voltei das férias, ela mandou mensagem para mim, dizendo que tinha perdido o bebê. E eu assim fiquei trêmula, fiquei em choque, porque eu lembrei do sonho que eu tive. Eu me tremia tanto, você não tem noção. Eu me tremia demais.
E ao mesmo tempo eu digo, meu Jesus, o que foi isso? Aquilo foi uma revelação mesmo. E ela perdeu o bebê, ela voltou pra loja, né? Disse, não, não sou mais eu. Mas antes disso, né? Porque eu vou lembrando assim por partes, eu peço ao Espírito Santo que ele não me deixe esquecer de nada. Antes disso, ela se juntou com... Tinha um ex-funcionário lá da loja muito turbulento, né? Ele foi demitido com todos os direitos, mas sabe aquela pessoa que fala que quer ser demitida, mas não aceita? Esse menino perturbou muito a gente. E lá tem basicamente todas as lojas grandes, né, que eu trabalhava numa multinacional, tem aqueles portais de atendimento que você ouve o cliente. E esse menino, ele lá decolou com ela, uma abençoada, fez uma denúncia. Tipo, ele bolou uma história, né, porque a gente trabalhava com alimentação, então tem algumas restrições, tem pessoas que são alérgicas. E só que ele deixou o sobrenome dele, o sobrenome lá da cliente, né, que abriu essa reclamação, deixou o mesmo sobrenome dele e o telefone da amiga dele. Inclusive, minha ex-chefe, ela, você tem que falar com a cliente, aconteceu isso. Eu falei, não, isso aí foi fulano de tal, que ele saiu, ele veio aqui ontem à noite, e teve treta, que ele sempre afrontava o pessoal da loja, quem tava no caixa, que ele não gostava. E eu falei com essa amiga, ela lá me xingou, me chamou de tal. Aí, e como tem o grupo, né, o grupo da gente lá da loja, que basicamente a gente era obrigada a ter grupo, né, do WhatsApp. E eu digo, fulano, isso aqui aconteceu, vocês lembram disso? Aí eu chamei lá essa suposta cliente, que não era cliente, foi tudo fictício, criado, né? Eu chamei essa pessoa lá de um nome que não foi palavrão, foi um nome quando você tá com raiva, fala que não cabe eu falar aqui. Aí essa dita cuja, invejosa, né, queria meu lugar, printou a conversa, uma parte da conversa do que eu chamei. E nessa empresa que eu trabalhava tem o quê? O canal confidencial, o canal de denúncias. Fez uma denúncia pra mim, falando que eu tinha chamado aquilo ali com ela. E tá eu muito bem deitada na minha folga, eu recebo uma mensagem do auditor da loja falando que aconteceu isso. Eu disse, não foi bem assim. Você pode mandar a conversa do grupo? Eu disse, posso. Eu expliquei pra ele o que aconteceu. Bom é a gente ter Jesus, porque ele é socorro, socorro presente. E esse auditor, ele era crente. E eu expliquei tudo pra ele, pra ele o que tinha acontecido. E eu fiquei ali com aquilo dentro de mim. Aí ele disse, eu vou esperar, a minha chefe estava de férias, né? Eu vou esperar fulano botar de férias pra gente resolver isso. Eu vou lhe ajudar. Eu disse, tá certo. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, e ela assim... Gente, essa mulher, ela perturbava basicamente todo mundo. Uma pessoa que entrava na loja, não dava bom dia, não dava boa tarde, não sabia falar com as pessoas. E eu digo, Jesus Cristo, eu não aguento mais, me tira daqui. A minha chefe era outra tribulada, acabou, tipo assim, sabe como as pessoas jogam tudo a culpa pra cima de você? Gente, eu não tô falando que eu era perfeita a 100%, não, eu sou cheia de defeitos como qualquer pessoa. Mas eu estava ali, engoli sapo muitas vezes, o Senhor me dava força, que eu não era daquela que tá chorando, desesperada, eu sempre estava ali, ó, clamando pelo sangue de Jesus, clamando. O Senhor me dava uma força que eu digo, Jesus, quando eu olho para trás eu vejo que somente o Senhor ali para me sustentar. Porque foram muitas lutas que eu passei mesmo. E essa denúncia não deu em nada, né? Esse auditor sabia, né, que ela estava mentindo. Eu expliquei para ele o que acontecia. Eu disse, olha, não sei se você acredita, mas acontecia isso nas orações. Deus sempre me alertava que ela fazia isso. E aconteceu esse movimento, né, que ela se envolveu com... Não cabe falar o que aconteceu, que eu acho que é muito pessoal, também não quero aqui descer o nível. Eu só estou falando realmente porque eu sei que tem muita gente que passou pelo que eu passei, eu deve estar passando, e que você tem que permaneça confiante em Deus, que Ele é justiça na sua vida. Mas muita coisa que ela fez, ela perturbava muita gente, e era daquela que, ai, ia conversar, chorava.
conversava com ela, ela apontava o seu, queria distorcer as conversas. Sabe aquela pessoa que sabe que tá errada, mas dá o braço a torcer? Não, porque isso, você isso. E comigo é assim, comigo é assado. Meio que queria entrar na sua mente, sabe aquela sonsa? É desse jeito que o inimigo age, viu? O menos improvável é aquele que quer puxar o teu tapete. Porque eu dizia, Senhor, eu ensinei ela a rodar minhas férias, uma pessoa que eu confiava. Eu sempre dizia, ela trabalha bem, poderia sim crescer, mas o temperamento dela é só Jesus. Sim, eu já falei pra vocês, né, que eu mudei de loja quando voltei de férias, foi no final de 2021, que mudei de loja. E lá nessa loja, eu gostava muito de orar, que era mais tranquilo. Eu gostava muito de orar durante a manhã, as irmãs ligavam pra mim. E teve um dia que entrou na oração, né, uma irmã que eu nunca tinha visto. Ela, qual é o nome das irmãs? Tá aí. Quem ela não conhecia, né? Dei meu nome. Irmã Cris, né? Muitos me conhecem como Cris. Aí ela falou assim, vai ter demissão, mas não tenha pena. Aí eu peguei, só sei que eu saí da empresa em 2022. Olha só, gente, mais de 2 anos eu contando isso pra vocês, né? Já era pra eu ter contado, mas amém. Aí eu digo, meu Jesus, vai ter demissão e não é pra eu ter pena. O senhor tá falando de quê? Que já se passaram um tempo. Só sei que eu saí, passou. Quando foi final do ano passado, essa bendita foi desligada. Mas, irmãos, ela foi desligada por justa causa. Acho que tinha quase 9 anos de empresa. Acho que era 9 anos que ela tinha de empresa. Por justa causa. E quando eu soube, irmãos, eu fiquei assim, apavorada, eu fiquei com pena. Aí eu falando com o pessoal lá da loja, né, que eu ainda falo com alguns, que eu aprendi muito. Sou muito grata, assim, passei muito perrengue, mas eu aprendi demais, muita coisa mesmo. Ainda tenho um carinho ali por algumas pessoas, né, que trabalharam comigo e ainda estão nessa empresa. Eu digo, fulano, me dá um número pra falar com ela e tal. Aí a menina, não faça isso. Aí eu digo, por quê? Quando você vem aqui na loja, ela fica de cara feia. Quando você vem aqui, ela ficava de cara feia. Teve uma vez que você tirou foto e foram falar pra ela. E ela fica toda se torcendo. Eu disse, uma cobra na areia quente se torcendo. Ainda o veneno dela é uma raiva tão grande que eu não sei explicar. Mas a gente sabe que por trás, né, de quem é assim, existem, gente, demônios. As pessoas que não são libertas, elas deixam brecha ali para o inimigo trabalhar na vida delas. De fato, isso acontece. E também falava, olha, teve lá uma situação que ela comentou que você perseguia ela, assédio moral da ex-gerente. No caso, eu, uma pessoa que sempre que precisava eu estendia a mão. Claro que tinha situações que eu não achava coerente eu dizer, não, gerente aqui sou eu, vai ser desse jeito. Porque se você não se impor, as pessoas vão te dar rasteira. E era isso que ela pretendia, né? Eu fui desligada, graças a Deus. Eu não estava mais aguentando. Eu pedi ao Senhor. Inclusive, eu lembro, eu fui desligada no dia 31 de março de 2022. Só que no dia anterior, eu entrei na gerência e disse, Senhor, eu não aguento mais. Fecha essa porta. E tava assim, batendo na mesa. Quando foi dia 31 de março, eu recebi a ligação da minha ex-chefe. Ela dizendo que tinha conseguido minha demissão. E no dia 1º de abril de 2022, o Senhor fechou ali aquela porta. E eu dei glória a Deus. E quando eu saí dali, sabe aquilo, tudo de ruim que eu tinha passado? Eu passei muitos momentos bons, passei. É como se o Senhor tivesse tirado tudo de dentro de mim, que às vezes eu olho para ali e digo, meu Deus, eu trabalhei aqui mesmo. O Senhor apagou, porque Ele sabe o que eu passei e na maioria das vezes era só eu e Deus. Eu sempre perguntava, Pai, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Porque foi muito doloroso, ainda mais tem uma penina do lado, né? Ela era penina na minha vida, mas, irmãos, ela
foi demitida por justa causa, né? Muitos anos aí se perderam. Por mais que coloque na justiça, infelizmente a justiça daqui é lenta e se quando eu, né, querendo falar com ela, para, né, dar uma palavra, né, de conforto, que a gente serve a um Deus tão poderoso que a gente não pode, irmãos, guardar rancor, por mais que seja difícil, porque lembre-se da palavra que eu li no início, né? A vingança pertence ao Senhor. E eu me aquetei, porque veio na minha memória essa palavra da irmã que ela falou quando eu estava lá orando. Vai ter demissão e não tenha pena. Então o Senhor já sabia, né? Claro que Ele sabe, porque Ele está no nosso futuro, o que iria acontecer. Foi justamente isso. Sendo que no meio dessa justa causa dela, ela tinha tramado lá algo contra a outra coordenadora e a outra coordenadora também saiu, né, pelo mesmo motivo que ela, mas, mais uma vez, a Amã, né, ele fez a própria forca dele. Saiu essa outra pessoa e ela também saiu pelo mesmo motivo. Então, assim, o tiro entrou pela culatra. O que eu quero falar para você é que, por mais difícil que seja, confia no Senhor que Ele é justo. Eu pensei diversas vezes, eu até abri o aplicativo para dizer, Jesus, eu vou fazer uma denúncia para ela. Ela não fez para mim. Porque basicamente ela é intrigada com quase toda a loja, pelo autoritarismo dela, ela não sabia falar com as pessoas. Eu sempre digo, trabalha bem, trabalha, mas não sabe lidar com o povo. Mas ao mesmo tempo, eu sou muito grata porque o Senhor me livrou. Porque o Senhor era fiel na minha vida, né? Acho que as pessoas olhavam e diziam, como é que ela consegue? Porque eu tenho Deus. Sempre lia o Salmo 91, fazia muito jejum naquela loja. Geralmente eu não tomava café, tinha uma época, só almoçava. Ficava em jejum, orando, clamando pelo nome do Senhor, pelo sangue poderoso do Senhor. Gente, é só Deus nas nossas vidas para nos livrar do laço do passarinheiro. Nem todo mundo quer o nosso bem. Irmãos, eu aprendi muito ali naquela loja. Hoje em dia, eu sou muito assim restrita a quem eu coloco na minha casa, as pessoas com quem eu vou conversar, com quem eu vou me abrir. Sabe, o Senhor fez uma seletiva assim na minha vida. Hoje em dia eu conto nos dedos as pessoas que eu digo que são meus amigos. Porque eu penei ali, sofri, amadureci muito, mas eu vejo que foi necessário para chegar onde eu estou hoje. Ainda não é aonde eu quero chegar, mas eu sei que cada dia eu subo um degrau. Então lembre-se, Deus é fiel, Ele cuida, Ele nos livra. Livrou Daniel da cova dos leões, continua nos livrando. Livrou aqueles irmãos ali da fornalha de fogo ardente, né? Mesaque, Sadraque e Abednego, e continua nos livrando. E aquelas pessoas que pensam que estão te prejudicando, elas estão prejudicando elas mesmas. Foi isso que aconteceu. E quando eu lembro, eu digo, Jesus, ela perdeu o bebê, foi demitida por justa causa. E olha aí. Mais uma vez eu friso, ela é boazinha santa. Santo e perfeito só Jesus. Mas eu tenho temor do Senhor. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. O mal, não desejo mal pra ninguém. Eu sou daquela, se eu puder ajudar, eu faço o impossível para lhe ajudar. Mas só se Jesus mandar, porque antes eu fazia. E não consultava a Deus. Mas tem muitas situações que a gente entra por desobediência, porque já aconteceu comigo. Desobediência, aí você tem que ver onde você está errando, pedir misericórdia a Deus, orar, jejuar, se consagrar. E Deus, Ele é misericordioso, Ele vai nos restituir, nos restabelecendo, né? Mas é isso foi um testemunho. Espírito Santo, eu acredito que eu não esqueci de nada. Obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo. E que edifique a sua fé. E que Deus tudo vê. E a vingança pertence a Ele. Que Deus nos abençoe.